O tema da mensagem de hoje é Maranata. O tema geral do Dia Mundial do Jovem para todas as igrejas adventistas aqui da divisão é Anuncie nas cidades. A gente vai falar um pouco sobre os desafios de anunciar o evangelho em grandes cidades. A gente está em Recife, que é uma cidade grande. Vocês conhecem melhor do que ninguém as dificuldades de pregar o evangelho para uma cidade desse porte. E o tema da mensagem de hoje é Maranata. E Maranata é uma palavra do aramaico que ela foi usada por Paulo na Bíblia e ela foi muito usada pelos cristãos primitivos, que significa Vem Senhor. Essa saudação, ela expressa desde o início do cristianismo, desde o cristianismo primitivo, a vontade e o anseio que a igreja tem de ver a volta de Jesus. Quem aí ou já foi desbravador, ou é mais engajado no Ministério Jovem, sabe que pra gente, Maranata, cada letra A dessa palavra, ela tem um significado. Ela significa amar, anunciar, apressar e aguardar o quê? A volta de Cristo. E cada uma dessas coisas, eu gostaria de meditar em cada um desses atos nessa manhã. Como que isso é importante para a pregação do Evangelho. Mas antes eu queria falar de algumas dificuldades que a igreja tem hoje para a pregação do Evangelho. As 4 maiores dificuldades que a igreja tem hoje, nós enfrentamos muitas delas aqui no âmbito local. A primeira dificuldade é pregar o Evangelho nessa região aí. Talvez você já tenha ouvido falar aí na Janela 1040. E essa é uma das regiões mais populosas do mundo. Uma boa parte da população mundial, bilhões de pessoas, vivem nesse espaço aí. E essa é também a região mais hostil para a pregação do Evangelho. A igreja tem uma dificuldade enorme para pregar o Evangelho aí. E aí você deve estar pensando, tá, como que eu posso ajudar a alcançar esses locais? Sua fidelidade. Talvez você não possa pegar um avião, descer em um desses países e pregar o Evangelho. Mas o dinheiro dos seus dízimos, ele é empregado na pregação do Evangelho ali. E através da sua finalidade, você tem uma participação ativa na pregação do Evangelho nesses locais. Agora, falar da dificuldade de pregação do Evangelho para locais onde a grande maioria das pessoas, dos cristãos, não vai, é muito fácil. Porque eu estou falando de um problema que, para muita gente, não está no seu alcance em resolver. Mas tem uma outra dificuldade, que é uma dificuldade tão grande quanto da pregação do Evangelho, que é a segunda, passa aí, por favor, que é cuidar daqueles que entram na nossa igreja. Existe uma dificuldade muito grande hoje nas igrejas de conservar aqueles que entram na nossa igreja. Eu tenho certeza que muitos aqui estão na igreja hoje porque quando chegaram na igreja foram bem recebidos. E eu tenho certeza que muita gente aqui conhece a história de alguém que ficou relutante em voltar à igreja porque não teve uma boa recepção quando chegou na igreja. Muitas vezes as pessoas se batizam e a gente acha que o trabalho foi completo ali. Que eu dei o estudo, aquela pessoa aceitou e agora eu já trato ela como uma pessoa madura na fé e eu não faço um discipulado com essa pessoa. Muitas vezes a gente faz um trabalho evangelístico num local, batiza as pessoas e nunca mais volta lá. E aquela pessoa que passou 30 dias vendo você, não te vê nunca mais. Nós temos uma dificuldade enorme com os nossos relacionamentos em manter as pessoas na igreja. E muita gente acaba se afastando por causa disso. Uma outra dificuldade, e essa também a gente experimenta, percebe que a primeira está distante. Mas essa está o quê? Presente, é uma realidade nossa. Terceira dificuldade, secularismo e pós-modernidade. A gente tem uma dificuldade muito grande da pregação do Evangelho por causa da mentalidade das pessoas. Não sei quantos aí estão familiarizados com o termo pós-modernidade, mas esse é um termo da sociologia para descrever o pensamento das pessoas da nossa geração. A gente, na Idade Moderna, tinha um pensamento muito grande social de que a ciência ela podia trazer redenção para o homem. De que os grandes avanços da ciência
iriam trazer para o homem uma sociedade melhor. A ciência foi avançando, mas quando chega a Segunda Guerra Mundial, o que a ciência traz? Guerra. Uma bomba. Foi o grande avanço daquele período. E quando a sociedade vê isso, ela começa a perder fé nessa grande narrativa de que a ciência iria trazer alguma redenção, e começa a crescer o pensamento pós-moderno, que vem depois da modernidade. E esse é um pensamento de ceticismo. Porque a religião, quando dominava, ela não trouxe uma redenção para o mundo, aparentemente social. Porque a ciência não trouxe essa redenção. E agora se duvida de toda grande narrativa. Qualquer ideia de verdade absoluta, ela é desacreditada pela nossa sociedade contemporânea. E esse pensamento secularizado pós-moderno, de dúvida, de descrença, de que ao mesmo tempo que aceita tudo, aceita porque não acredita em nada, esse pensamento é uma dificuldade para a pregação do Evangelho. Porque como que eu vou falar do caminho, da verdade e da vida, da única porta para o céu, para uma sociedade que não acredita em verdade, que a verdade é relativa? E a quarta grande dificuldade para a pregação do Evangelho é pregar o Evangelho nas grandes cidades. As grandes cidades são empecilhos para a pregação do Evangelho. Quem aqui é adventista há mais tempo, lembra da época em que aconteciam grandes conferências e se batizava de centenas de pessoas. Hoje em dia, eu não consigo fazer mais isso aqui em um bairro como Boa Viagem, cheio de prédios. Se eu anunciar que a gente vai ter uma série de evangelismo público aqui, não vai descer ninguém dos prédios. E grandes centros urbanos têm grandes dificuldades para pregar o evangelho como ele era pregado antigamente. Cada vez mais, as pessoas se fecham em suas casas, os prédios são muito difíceis de alcançar. Quem aqui já tentou fazer algum trabalho evangelístico em um prédio sabe a dificuldade que é de entregar um panfleto, de botar um cartaz no mural de anúncios. Sabe a dificuldade que é. E sabe quão pouco eficaz às vezes essas ações são. Mas que ainda assim são necessárias. E é justamente sobre os desafios de pregar na grande cidade que eu queria falar hoje. Como que a gente pode hoje pregar o evangelho numa grande cidade extremamente secularizada com o pensamento pós-moderno? E aí eu queria usar os 4 A's da palavra Maranata. E sim, 56% da população mundial hoje vive em grandes cidades. Então, mais da metade da população, se eu quiser alcançar, eu tenho que rever minhas estratégias de pregação do evangelho para esses grandes centros. E aí eu queria usar os 4 A's do Maranata para a gente entender como pregar o evangelho para essas grandes cidades. Vamos relembrar. Qual é o primeiro A de Maranata? Amar. Qual é o segundo? Anunciar. Terceiro? Apressar. E o quarto? Aguardar a volta de Cristo. Como que eu posso usar essas 4 palavras para pregar o evangelho em grandes cidades? Primeiro A, amar. Nós precisamos amar as grandes cidades. Eu preciso amar as pessoas que moram aqui. É muito comum, às vezes, o crente, ele frustrado com o aparente pouco retorno do seu trabalho, abrir mão do campo missionário. Olhar e dizer, não, esse povo não quer nada com Deus. E querer deixar para lá. Mas a primeira coisa que eu preciso é amar esse povo. É amar cada pessoa que mora nos prédios ao redor dessa igreja. Abre tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 19, verso 41 e 42. Na minha versão diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e cercarão por todos os lados. Aqui é o segundo relato que fala que Jesus chorou. A primeira vez que vai dizer que Jesus chorou é lá em Lázaro. E agora Jesus ele chora ao olhar a cidade de Jerusalém, aquela cidade amada por Deus, e saber o futuro dela. Jesus chorou porque Jesus amava
aquela cidade e amava aquelas pessoas. Mesmo aquele povo caminhando para crucificar Jesus, mesmo Jesus sabendo o destino que aguardava ele amava aquelas pessoas. E por onde Jesus mandou começar a pregar o evangelho? Por aquela cidade. Jesus começa pregando o evangelho ali. Porque Jesus amava aquelas pessoas. Os discípulos faziam um grande trabalho ali. Olha o que Ellen White fala sobre esse texto aqui no Desejar Todas as Nações. As lágrimas de Jesus não eram a antecipação de seus próprios sofrimentos. O pensamento de sua própria agonia não intimidava aquela nobre alma pronta para o sacrifício. Foi a vista de Jerusalém que pungiu o coração de Jesus. Jerusalém que rejeitara o Filho de Deus e lhe desdenhara o amor, que recusara ser convencida por seus poderosos milagres e estava prestes a tirar-lhe a vida. Viu o que ela era em sua culpa de rejeitar o Redentor e o que poderia ter sido caso houvesse aceitado a ele. O único a poder de curar a ferida viera para salvá-la. Como poderia ela renunciar? E se a gente não pregar o evangelho para essa grande cidade, o que vai ser dessas pessoas? Primeira coisa, amar essa cidade. Segunda coisa, nós precisamos anunciar. Como as pessoas vão conhecer o evangelho se o evangelho não for pregado? Abra a tua Bíblia aí no livro de Jonas. Jonas capítulo 3, a partir do verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. Olha só que interessante. Para mim, o livro de Jonas, ele é o livro que conta a história do maior evangelista. E esse evangelista não é Jonas. Com certeza não é Jonas. Olha só como é que é a pregação de Jonas. Jonas, ele recebe um trabalho que para ele fazer bem feito, ele tem que fazer em quanto tempo? Qual era o tempo para percorrer a cidade? 3 dias. Jonas percorre quanto tempo a cidade? 1 dia. Ele faz em 3 dias, o trabalho em 3 dias, em 1 dia. Eu pergunto, será que foi bem feito esse trabalho? A pregação de Jonas, olha a pregação de Jonas aí. Ele vai dizer o seguinte: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ponto final. Não tem uma introdução, não tem um apelo. Jonas só chega e diz: olha só, vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias. Quando a gente olha todo o livro de Jonas, a gente vê a má vontade que Jonas tinha de pregar o evangelho em Nínive. Nínive era uma cidade extremamente violenta, era uma cidade que tinha vários atritos com Israel, mas Jonas não queria ir lá, não era por medo, era porque Jonas não gostava daquelas pessoas. Isso fica bem claro, depois ele convida a ler o capítulo 4, que deixa isso bem claro. Jonas queria que aquelas pessoas fossem destruídas. E mesmo Jonas sendo um profeta com tão pouco amor, um evangelista com tanta má vontade, olha o milagre que Deus faz naquela cidade. A cidade violenta, capital da Síria, cidade de Nínive, tem agora toda a sua população se convertendo a Deus, o Deus de Israel. Olha só o que diz lá no verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Por causa do coração daquelas pessoas, Deus não destruiu aquelas pessoas, porque elas se converteram. Agora, quem foi que converteu aquelas pessoas? Foi Jonas? Foi essa pregação ótima, cheia de técnica, com tanto cuidado? Foi o Espírito Santo. A gente tem que lembrar que anunciar é meu trabalho, mas converter é trabalho de quem? Do Espírito Santo. Deus está só te dando a misericórdia,
o privilégio de participar de uma obra que é dele. A obra de pregar o evangelho é a obra de Deus. O maior evangelista da Bíblia é Deus. Quando o homem peca, quem é que vai buscar o homem? É Deus. O tempo todo, a pregação do evangelho é a obra de Deus. E a gente é só participante. Os anjos imploram para estar aqui fazendo algo que Deus deixou você participar e fazer. Então eu preciso anunciar a volta de Jesus. Se eu não anunciar a volta de Jesus, eu não estou negligenciando só a salvação daquelas pessoas. Você está negligenciando sua própria salvação. Porque eu falei aqui que Jonas, ele não era um profeta que amava aquelas pessoas. Por que será então que Deus chama Jonas e não chama qualquer outra pessoa para pregar ali naquela cidade? Porque Deus também amava Jonas. E Deus também se importava com a salvação de Jonas. Deus permite você pregar o evangelho e participar dessa obra, apressar a volta de Jesus através da mensagem do evangelho, porque Deus te ama e Deus também quer te salvar. E não tem outra forma que Deus encontrou se não for te fazendo trabalhar para o evangelho, para você estar perto dele. Terceira forma de levar o evangelho para essa grande cidade é apressar a volta de Jesus. E apressar significa usar todos os métodos que tiverem ao meu alcance para a pregação do evangelho. Qual é o grande sinal que Jesus aponta para a volta de Jesus? O evangelho ser pregado a todo mundo. Deus deixou nas nossas mãos, na mão da igreja, um papel de apressar a volta de Jesus. Você pode não saber o dia, e ninguém sabe. Mas esse dia está dependendo da pregação do evangelho, do nosso trabalho. E como eu falei, apressar envolve usar todos os métodos que eu puder, que tiver ao meu alcance, para converter as pessoas. Para pregar esse evangelho para as pessoas. O que eu tiver de ideia, eu tenho que usar. Olha só como é que Paulo pregava. Abra a tua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 17. Vamos ler aí do verso 21 ao 23. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Se Paulo não conhecesse aquela cultura, não conhecesse a história daquelas pessoas, não se preocupasse em ir andar por ali, em conhecer, em conversar com as pessoas, Paulo ia saber dessa informação? Agora, olha como era profundo o conhecimento de Paulo sobre aquele povo. Existia um sábio grego chamado Epimênides, que viveu 6 séculos antes de Cristo, que havia falado sobre um Deus desconhecido. Naquele período, a Grécia passava por uma crise muito grande por causa de uma doença que havia se espalhado. E, obviamente, nenhum sacerdote conseguia que sua divindade resolvesse aquele problema. Até que mandaram chamar esse rapaz. E esse sábio, que era um profeta, e se o Espírito Santo está dizendo que esse Deus que esse profeta apresentou era o Deus de Israel, quem sou eu para discordar? Ele chega lá e diz o seguinte: olha só, a gente vai oferecer um sacrifício. E a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar um rebanho e na hora do pasto, aquelas ovelhas que não se levantarem e permanecerem deitadas em vez de pastar, a gente sacrifica a Deus. Esse Deus, ele vai escolher quem ele quer de sacrifício, quais são as ovelhas do rebanho que ele quer. Fizeram isso, sacrificaram e a doença foi resolvida. Quando perguntaram para Epimênides qual era esse Deus, ele disse: olha só, esse Deus ele não quer que faça uma imagem dele, ele não revelou sua imagem, e o nome desse Deus é desconhecido. Esse é o Deus que eu sirvo. E aí deixaram lá um espaço vazio para o Deus desconhecido. Paulo chega lá, Paulo ele conhecia a história daquele povo,
a cultura, a religião, e ele diz, olha só, esse Deus é o Deus que eu venho pregar. Se Paulo não amasse aquele povo, se Paulo não tivesse interesse por aquele povo, Paulo não ia saber essa história. E olha só, Paulo ele não chega com o que é diferente. Paulo não chega lá falando de ressurreição, que era uma ideia inexistente na cabeça dos gregos. Ele parte primeiro do que era conhecido, para depois falar do que é desconhecido. Ele primeiro tem um ponto de contato. E esse é o método que Paulo usa. Ele usa aquilo que as pessoas conhecem para daquilo falar o que elas não conhecem, para depois levar uma mensagem nova para elas. Eu trabalho com adolescentes e juvenis. Eu sou professor lá do Colégio Adventista, lá no Arruda. E eu sempre tento saber, pelo menos entender, eu não consigo acompanhar, e olha que eu nem tenho uma diferença de idade muito grande para muitos dos meus alunos, mas eu não consigo acompanhar tudo que eles gostam, tudo que eles consomem. Mas às vezes eu tento conhecer, saber o que é. E aí, um dia desse, eu percebi a diferença do interesse deles quando eu uso coisas que eles conhecem. Por exemplo, eu não consigo gostar de dorama. É uma coisa minha, eu tentei assistir para ver o que eles assistiam, não consigo. Mas uma vez, eu prestei uma coisa, a cultura oriental, ela preza muito mais por valores morais objetivos do que a cultura ocidental hoje. E só de falar isso em sala de aula, e falar como que a cultura oriental valorizava certos princípios que eles desprezavam, eu percebi a atenção de muitas alunas que nunca davam bola para minha aula, olhar agora e prestar atenção. Aquela aluna que se deixasse ia passar a aula pintando a unha uma da outra e fofocando, parou o que estava fazendo e ficou prestando atenção. Por quê? Porque eu usei algo que ela conhecia, algo que ela se interessava, e isso chamou a atenção dela. Eu parti do conhecido para o desconhecido. Ontem, minha última aula com o 9º ano foi um torta na cara. Um momento de lazer. Qualquer método que eu puder usar para prender a atenção das pessoas para o evangelho é bem-vindo para apressar a volta de Jesus. Apressar a volta de Jesus é me esforçar e me reinventar para pregar o evangelho. Olha o que Ellen White fala no livro Evangelismo. Não nos esqueçamos de que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. A gente vive numa diversidade de pensamento, de cultura muito grande. A gente vive num país e numa sociedade extremamente polarizada. E se eu achar que eu vou continuar usando o mesmo método de pregação de 50 anos atrás, nos dias de hoje, eu vou alcançar uma pequena porcentagem da população. Isso quer dizer que os métodos antigos têm que ser descartados? Não. Mas que métodos diferentes devem ser usados para pregar para pessoas diferentes. Todo esforço que eu puder empenhar para pregar o evangelho, eu tenho que empenhar. Toda ferramenta que Deus botar na minha mão para usar para pregar o evangelho, eu tenho que usar. Olha só qual foi o resultado do capítulo 17. Muita gente vai dizer assim, não, mas a gente faz tudo isso, a gente investe muito dinheiro num evento diferente e a gente consegue uma ou duas almas. E tem gente que quer desistir. Olha o resultado da pregação de Paulo aqui. Verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Quando a gente olha outras pregações, a gente pode se sentir tentado a achar que essa foi uma pregação mal sucedida. Porque então ali em uma hora, Pedro vai lá, prega e batiza milhares de pessoas. Paulo vai agora e as pessoas fazem o quê? Zombam dele e alguns poucos aceitam a mensagem. Mas eu pergunto para você, a pregação de Paulo foi válida ou não? Foi. Porque não é o resultado, o número que vai importar. Lembra de uma coisa, quando eu reclamo do resultado de uma série evangelística,
de um esforço que o ministério faz, eu não estou reclamando da ação das pessoas. Por quê? Quem é que é responsável por converter? O Espírito Santo. Eu estou reclamando da ação do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo é ineficaz em algum caso? Não. Seu trabalho é pregar. O trabalho do Espírito Santo é converter. O trabalho do Espírito Santo aqui foi exatamente esse. Paulo usava o que estava ao alcance dele para pregar o evangelho. Eu e você também devemos usar. Eu tenho que me interessar pelas pessoas de forma genuína. Eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que pregar para elas, mas não é pregar de qualquer jeito. Não é ir lá, jogar algumas palavras e desistir e voltar para casa. Às vezes eu preciso de insistência, de amizade, de relacionamento, mas eu preciso insistir. E por último, aguardar a volta de Jesus. E aguardar a volta de Jesus não é ficar parado esperando que aconteça. Percebe que cada um desses ais puxa o outro? Abre tua Bíblia aí, em Apocalipse, e é o último texto que eu quero ler com vocês nessa manhã. Apocalipse, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí eu queria encerrar perguntando para você o quanto você anseia por esse dia. O quanto você anseia por esse dia vai dizer o quanto você se empenha em apressar esse dia. Talvez você diga que anseia a volta de Jesus, que quer que esse dia chegue, mas você não faz nada por isso. A gente falou aqui, tanto o pastor, como eu falei aqui, várias ações que a igreja vem fazendo para apressar esse dia. A gente tem casas sendo abertas para pregação do evangelho. A gente tem uma classe Novo Tempo aqui, prestes a começar. A gente tem uma ação hoje, às 2h. O quanto você está empenhado em cada uma dessas ações para apressar a volta de Jesus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai de amor, aqui se encontra de pé, Senhor, uma parte do teu exército missionário para os últimos dias, Senhor. Queremos, Senhor, nesse momento, pelo amor que nós temos a uma pátria que nós ainda não conhecemos, Senhor, pedir poder do Espírito Santo para nos capacitar para essa obra, Senhor. Que cada um aqui entenda o privilégio que ele tem de estar pregando o Evangelho, apressando a tua volta, Senhor. Mas também entenda a responsabilidade desse chamado para a vida dele. Que o Espírito Santo capacite cada pessoa aqui na ação missionária que ele dispôs no coração para fazer. Que aquelas pessoas que vão ser convidadas para vir para o momento do novo tempo, Senhor, que eles já sintam o Espírito Santo atuando em seus corações. Que cada pessoa que vai receber o livro hoje, Senhor, já sinta a tua mão poderosa conduzindo os seus caminhos. E usa cada pessoa aqui, Senhor, na tua obra, até a volta de Jesus. Nos despede em paz, em segurança, com a paz que excede todo entendimento. É o que nós te pedimos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.